Boa noite, a graça e a paz. Você no seu lar, eu convido você a se colocar de pé neste momento. E abra a palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 até o versículo de número 41. Recapitulando mais uma vez, Marcos, capítulo de número 4, os versículos 35 ao 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. Pode sentar no seu lar, na sua casa. Feche apenas os seus olhos, deixe a Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez. O presbítero Jerry orou, mas em comum acordo com a oração dele, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse momento exclusivo nas nossas vidas, ímpar, de poder estar cultuando ao Senhor. Eu sei das minhas limitações, das minhas falhas, reconheço que eu sou pecador e dependo do Senhor para tudo. A cada milésimo de segundo da minha vida, eu dependo de Ti, como cada irmão. E peço que o Senhor venha falar ao coração do Teu povo, como o Senhor falou ao meu coração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Muito bem. Sem sombra de dúvidas, nós estamos vivendo uma época assustadora. A época da pandemia, que tem gerado caos, tem provocado medo, tem mexido com a estrutura, tanto rico como pobre, alto, baixo, ou seja, ele tem atingido de uma forma muito forte a sociedade. Interessante, quando se fala dessa pandemia, quando se fala desse caos, desse medo, suscita-se ainda no meio de tantas alardes, no meio de tantas coisas contraditórias, pessoas que entram em depressão, pessoas estão depressivas, pessoas que estão tirando a própria vida, se suicidando, pessoas que perderam realmente a esperança, pessoas que perderam o viés, pessoas que não sabem mais como agir e reagir mediante a esse medo que tem assolado. É claro que há notícias falsas, há notícias estarrecedoras para chamar a atenção e de um cunho até maléfico, mas na íntegra, quando se fala de pandemia, nos leva a refletir e entender que mexeu com toda a estrutura. E quando nós olhamos para esse texto magnífico, escrito por Marcos, por volta do ano 70 depois de Cristo, aproximadamente, e Marcos considerado um dos evangelhos sinóticos o mais velho, e Marcos narra dentro desse evangelho coisas fantásticas, os milagres do Senhor Jesus, os feitos do Senhor Jesus, as curas, a forma que o Senhor Jesus trabalhou, agiu, operou enquanto estava nessa terra. E nós deparamos dentro desse texto algo fantástico para trazer paz, tranquilidade ao meu e ao seu coração em meio a uma situação tão tenebrosa. Parece que uma grande nuvem negra paira sobre a nossa cabeça, sobre o mundo, sobre o nosso país. Mas nós encontramos a solução coerente, certa, que traz tranquilidade ao meu e ao seu coração, olhando para esse texto. E eu gostaria de falar com vocês pelo menos 3 pontos
dentro, da perspectiva de Marcos, narrado aqui. E o tema que eu quero discorrer nessa noite, dentro dessa porção da palavra, é paz em meio à tempestade. Paz em meio à tempestade. Mas é possível ter paz em meio à tempestade? É possível sim, porque nós não estamos sozinhos no barco. Jesus está conosco. O versículo 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mas o interessante que nos chama a atenção aqui, a priori, é que o Senhor Jesus estava no barco. Isso reflete uma realidade incrível, que constantemente o Senhor Jesus está presente na minha vida e na sua. E nós não podemos descartar, não podemos esquecer, embora que venham ventos procelosos, embora que venham tempestades, maremotos, terremotos, tufões, furacões, embora que venha pandemia, embora que venha doenças, nós não podemos esquecer de forma nenhuma que o Senhor Jesus se faz presente na minha vida e na sua. Ele está comigo e com você no barco. E sem sombra de dúvidas, isso é mais do que acalentador, saber que o Mestre faz presente em meio aos momentos bons de alegria, de prazer, de gozo, de felicidade, mas também o Mestre faz presente nos momentos de turbulência, nos momentos contraditórios. Jesus está rente comigo e com você. E certa feita, ele com muita propriedade, ele disse aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho dito, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma promessa irrevogável do Senhor Jesus. Ele não volta atrás na sua palavra. O que ele disse, ele vai cumprir e tem cumprido de uma forma muito precisa. E esse versículo nos traz uma alegria, ao mesmo tempo, uma paz, em saber que aquele que é poderoso, está acima de tudo e de todos, se faz presente na minha vida e na sua. Interessante, amados, que a presença de Jesus, ele traz quietude em meio ao transtorno, em meio ao coração aflito, desesperado, aonde nós não vemos soluções aplausivas, aonde nós vemos barreiras, entre aspas, intransponíveis, aonde nós olhamos para os lados, o que vemos é só montanhas, olhamos para frente e vemos um mar, enquanto ouvimos atrás laridos do inimigo, e o Senhor Jesus, Deus, o Espírito Santo, abre o mar para mim e para você passar, e Deus está comigo e com você. A sensação que os discípulos do Senhor Jesus, naquele exato momento tiveram, era uma sensação que eles iriam naufragar, que eles iriam realmente morrer, iriam perecer naquele lugar. Interessante que onde eles estavam, bem específico, aonde o barco estava, era cercado de colinas, onde contribuía para que o vento se afunilasse. E para completar ainda, estava em um vale cercado de rochas, onde o vento poderia açoitar o lago, provocando repentinamente e violentas tempestades. E era esse contexto que ele se encontrava, num contexto de um lago onde estava furioso, as águas impetuosas, levando o barco a pique. O barco estava se enchendo de água. No versículo 37, o mesmo já estava a encher-se de água. O desespero toma conta. E nós podemos conjecturar e supor de uma forma muito tranquila que a situação não estava nada agradável. A situação estava de uma forma desesperadora. A quem apegar, a quem se agarrar, o que fazer? Se continuasse o barco, automaticamente o barco já estava afundando e enchendo de água. Se pulasse, automaticamente ele morria pela tempestade. Fazer o quê? Qual a válvula de escape? Qual a saída pela tangente? O que fazer naquele momento? E interessante que quem estava no barco não era um clésio leigo, inexperiente, mas eram pessoas que lidavam com o mar, eram pessoas que lidavam com a água, eram pessoas que tinham realmente uma profissão voltada para a pescaria, eram pessoas que sabiam o que estava acontecendo em sua volta. Isso nos remete a uma realidade.
que a situação estava muito, mas muito tenebrosa. A situação não estava fácil, não era brincadeira. Mas como encontrar paz em meio a essa desgraça? Como encontrar paz em meio a essa turbulência? Mas como encontrar paz em meio ao ponto de morrer? Eles não estavam sozinhos. Isso implica diretamente na presença do Senhor Jesus, que é sempre bem-vinda na minha vida e na sua. É contrariando, o jargão, como muitos dizem, Jesus vem nos visitar. Jesus não nos vem nos visitar. Jesus faz presente. Jesus não é esporádico. Uma hora está aqui, outra hora não. Uma hora vem, outra hora ele some. Senhor Jesus, o Senhor não apareceu hoje e eu estou nessa situação. Não, Ele está presente constantemente. O erro está em mim e em você, que nós não confiamos. Em meio à pandemia, em meio ao caos, em meio ao problema, em meio aos dilemas, nós não atentamos que o Senhor Jesus se faz presente na minha vida e na sua. Em meio ao barco, enchendo de água, o Senhor Jesus estava presente. Mas um outro ponto muito interessante dentro desse texto, está no versículo 39, paz em meio à tempestade. Nós podemos gozar dessa paz em meio à tempestade, porque nós não estamos sozinhos no barco, Jesus está conosco. Mas também a paz em meio à tempestade, porque Jesus não está só no barco, como Ele age ao nosso favor. Jesus não está só no barco, mas Ele age ao nosso favor. O versículo 39. E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Com a voz impetuosa, com a voz firme, Ele acalma o mar e o mar se emudece. Tudo lhe submete, tudo submete ao senhorio de Deus. Tudo está abaixo da mão de Deus. Nada está acima de Deus, pois Deus está acima de tudo e de todos. Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Hostes, potestades, principados, demônios, todos estão debaixo do senhorio de Deus. Romanos 14, 11, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho, e toda língua se dará louvores a Deus. Jesus age segundo o querer e segundo a sua vontade, no seu tempo e na sua hora. E é bom ressaltarmos, frisarmos e ter isso em mente no nosso coração. Jesus age a hora que Ele quer, no momento que Ele quer e da forma que Ele quer. Por mais que julguemos demorado o seu agir, por mais que falemos, olha, essa quarentena está demorando muito, olha, está demorando tanto a solução para esse problema, olha, está complicado demais. É esperar no momento dele, na hora dele, porque Ele vai agir. Agindo Ele, ninguém vai impedir. E naquele momento desesperador, naquele momento estarrecedor, eles chamam o Senhor Jesus, eles buscam a solução na pessoa certa, Cristo Jesus. O versículo 38, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Creio eu que nesse momento desesperador, adrenalina alta, o medo tomando conta, os batimentos cardíacos acelerados, o coração acelerado, e eles, olha, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E acorda o Senhor Jesus, e a frase: não te importa que pereçamos? Muitas vezes nós ecoamos dessa forma. Se nós não falamos, não verbalizamos, nós sentimos. Se nós não pensamos no nosso subconsciente, mas por que o Senhor Jesus demora tanto? Se Ele tem o poder, se num piscar de olhos, num estalar de dedos, se em milésimos de segundos Ele pode mudar toda situação contorcida e complicada,
E nós pensamos, mas no tempo dele, o nosso tempo é limitado, a nossa mente é limitada. O Cronos, o meu e o seu tempo, o tempo do homem, é diferente do Kairos, do tempo de Deus. Essa questão de eu determino, eu mando, eu exijo, sou filho do rei, sou filho de Deus, sou cabeça, não sou cauda, são conversas sem sentido. Quer usar de pretexto, fazer de Deus o seu mordomo, fazer de Jesus o seu servo. Não existe isso. Nós não temos autonomia, nós não temos autoridade, nós não podemos pensar, muito menos falar dessa forma como muitos falam, exigindo a cura. Quem somos nós? Servos, pobres, cegos e nus. Jesus está acima da medicina. Embora que ele use os seus meios naturais, embora que ele use os médicos, embora que ele use os medicamentos, embora que ele use os subterfúgios que o mundo oferece para a cura, mas Deus está acima de tudo e de todos. Nós não descartamos de forma nenhuma os médicos, os profissionais da saúde, muito pelo contrário. Deus está acima, o Senhor Jesus está acima. Jesus pode usar a medicina como tem usado, pode dar inteligência como tem dado ao homem para descobrir uma vacina eficaz ao combate desse mal, esse coronavírus. Ele pode dissipar essa pandemia usando os meios naturais, e ele pode usar os meios sobrenaturais, porque ele é Deus. Agora resta a mim e a você entender, compreender que nós não estamos sozinhos no barco, entender que Deus está agindo, Deus está operando, Deus está trabalhando, Deus não está sonolento, Deus não está dormindo. Ora, aonde está a minha, a sua confiança em meio a esse caos? Nada, vezes nada, é páreo para o Senhor Jesus. Ele ressuscitou mortos, Ele abriu os olhos dos cegos, Ele fez coisas inigualáveis. Quem é uma pandemia diante de Deus? Um vírus diante de Jesus? Precisamos entender o que passar da Bíblia não pode e não deve ser seguido de forma nenhuma. E é justamente isso que o apóstolo Paulo orientou os Gálatas, quando disse: se alguém vir pregar alguma coisa que não está na Bíblia, seja anátema. Não existe essa, querido, de feijãozinho ou feijão milagroso. Não existe toalhinha santa, não existe vassoura ungida, não existe paletó com poder, não existe óleo ungido, não existe água do Rio Jordão, e etc, etc, etc. Existe Cristo Jesus, que usa os meios naturais e sobrenaturais. Eu preciso apegar-me na Bíblia, eu preciso entender o que a Bíblia direciona, eu preciso entender o que a Bíblia traz de consolo, de paz, para a minha vida e para a sua. Não encontros, carochinho, não encontros fora do contexto sagrado. Mas o último ponto, para chegarmos ao final dessa mensagem: paz em meio à tempestade. E nós podemos gozar de uma paz em meio à tempestade, porque nós não estamos sozinhos no barco, Jesus está conosco. Paz em meio à tempestade, porque Jesus está no barco conosco, mas Ele está agindo, e vai agir no seu tempo. E nós temos paz em meio à tempestade, porque a tempestade é uma didática de Deus para o nosso crescimento. E está aí algo que nós não entendemos muitas vezes. Deus está nos ensinando, Deus está nos mostrando, Deus está elevando a minha vida e a sua em meio a esse momento de turbulência. A tempestade é uma didática de Deus para o nosso crescimento. O versículo 40, ele diz assim: então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tens fé? O ponto aqui, queridos, da tempestade é para exercitar a nossa fé. É hora do crente exercitar a sua fé em Cristo Jesus. O desespero não pode ser maior, não pode assolar, não pode tirar a minha segurança, a minha esperança que eu tenho em Cristo Jesus. Pode ser que nessa pandemia a nossa tendência simplesmente é esmorecer, mas não é bem por aí. Mas precisamos crer,
por mais difícil que pareça. Então surge-se a pergunta: como ter fé em meio a tantas pessoas mortas por dia? Como ter fé se falta, entre aspas, leitos nos hospitais? Como ter fé se falta respiradores? Como ter fé se assola dia após dia a sociedade? Fé nós não compramos. Fé não vem em uma garrafa em um supermercado ou em uma loja. Fé é o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Fé é acreditar que no tempo oportuno tudo mudará. Fé é esperar o agir de Deus, não precipitar, não ser precipitado. Fé é indispensável para conseguirmos enfrentar esse período sem esmorecer. E ter sempre em mente: Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. É Ele que gera essa paz em meu e o seu coração. Deus é o nosso refúgio e socorro, bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que as terras transtornem, os montes se abalem nos seus mares, ainda que as águas tumultuem e espumegem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes se alegram, cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Indiscutivelmente, a didática da tempestade é para nos tornarmos mais humildes, para quebrantar-nos. Essa pandemia que nós podemos ver e entender é para quebrantar a mim e a você. É a didática de Deus. Mediante a tempestade, vírus, doenças, precisamos quebrar nosso orgulho. Nós somos arrogantes, altivos, prepotentes, achamos que somos maiores e melhores que os outros. O nariz está sempre empinado. Como nós nos enganamos com muita facilidade. Achamos que somos alguma coisa. Quem somos mediante um simples vírus? Nada. Quanto à verdade, não estamos imunizados contra a tribulação, contra lutas, contra dissabores, pandemias, perdas e sofrimentos. Nós não estamos imunizados quanto a isso. Entender que Deus está trabalhando no meu e no seu coração, nos levando a um quebrantamento. Entender que há um nivelamento. Se você der uma olhada, você vai ver isso. É máscara para rico, para pobre, álcool e gel para bonito e para feio. E assim caminha a humanidade em pé de igualdade nesse ponto. Precisamos crescer, amadurecer, nos tornarmos mais sensíveis. É o momento de fazermos a reflexão. Nós, conhecedores da palavra de Deus, é o momento de fazermos uma autorreflexão sobre a nossa sensibilidade, ou se nós estamos sendo egoístas. Estamos só pensando em nós ou pensando nos outros. Quando oramos em prol de pessoas que nós muito menos conhecemos, mas que foram afetadas pelo mundo, estão afetadas, oramos em prol de nós mesmos. Precisa ter sensibilidade no meu e no seu coração. Queridos, chegando ao final, a aplicação. Precisamos compreender e entender de uma forma muito clara, muito precisa, que há paz em meio à tempestade. E Deus disponibiliza essa paz para mim e para você em Cristo Jesus. E ele fala no versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Cristo Jesus. Vamos cantar, louvar ao Senhor com mais um cântico, e logo após vou estar encerrando com oração.